Olá para você que acompanha o Comum Notícias. Hoje no Comum Entrevista a gente conversa com Marcelo Amil, advogado e político aqui na capital. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jonas. Um prazer voltar ao comum. Tava com saudade já. Muito bem. Doutor, a gente já tem acompanhado um pouco da sua caminhada ao longo dos anos em partidos aqui no estado. A gente sabe que o senhor hoje, na verdade a gente vai descobrir daqui a pouco que o senhor ainda está no PSOL, mas a gente sabe que o senhor tem uma caminhada aqui na capital em relação a partidos políticos, já presidiu partidos também. Hoje eu gostaria de perguntar do senhor aqui para começar a nossa entrevista, qual foi o seu pontapé, o seu ponto de partida ali na entrada política? O meu ponto de partida foi o movimento estudantil, desde a adolescência, quando eu estudei escola pública a vida toda, e no ensino médio a minha escola era muito ruim estruturalmente. A gente tinha muitos problemas estruturais, então a gente decidiu um belo dia, um bando de meninos de 17, 18 anos, a gente precisa se organizar para fazer cobranças. Daí organizamos um movimento na escola, que na época não era nem institucional. Como a gente conseguiu vitórias, aí nós nos organizamos institucionalmente, fundamos um Grêmio Estudantil e dali foi que começou. Dali eu fui para a União Municipal de Estudantes, fui acompanhar o congresso da UBS, fiz militância partidária por alguns anos, fiz assessoria parlamentar, fui presidente da juventude do PPS, secretário nacional de comunicação. E aí depois dei uma parada para cuidar da vida, para terminar a faculdade, para criar meus filhos, né, para trabalhar. E aí em 2017, foi em 2017, o escritório já estava estabilizado, a vida já estava mais tranquila e resolvi voltar para efetivamente disputar uma eleição. Fiz uma pré-campanha para o Senado, tomei uma pernada, acabei saindo candidato aí lancei fiz uma pré-campanha também para o governo. Aí acabou que, por um pedido da direção nacional do partido, eu saí candidato a deputado federal. Depois fui nomeado presidente do partido no Amazonas também. E daí foi seguindo em frente, foi bola para frente. Ficou nesse percurso de, como o senhor bem cita ali, nesse percurso de pernada, se você preparou para uma campanha, acabou se tornando outra, depois ficou sob a responsabilidade de presidir partidos, ficou como eu posso dizer, alguma farpa ali ou saiu em bom ânimo pela porta da frente? Como foi esse processo? Eu não diria farpas, mas assim, houve máscaras que caíram. Teve pessoas que nós entendíamos que tinham uma visão mais progressista e que depois deram uma guinada de 180 graus. O próprio PMN, eu fui convidado a assumir a presidência do PMN num congresso em São Paulo. Eu não era membro do congresso, eu era simplesmente um filiado do partido, e o presidente me ligou pessoalmente, o presidente nacional, me convidou para ir ao congresso, eu fui. O estatuto do PMN diz que o partido é um partido socialista, está no estatuto do partido, e me convidou para fazer o partido voltar a atuar no campo da esquerda. Então fizemos um baita do trabalho, consegui reunir pela primeira vez em 20 anos todas as presidências de PT, PCdoB, PSOL, PSTU, PCB, PDT, PSB e o PMN. Em 20 anos, há 20 anos esses partidos não se reuniam, conseguimos botar todo mundo na mesma mesa. E aí, de repente, por razões espúrias, eu sou alijado da presidência porque não aceitei entregar o partido para o grupo do Amazonino. Entendi, perfeito. Do falecido Amazonino. É uma história, né? Ainda falando um pouco sobre partidos, sobre o cenário da esquerda aqui no Amazonas, a gente já, como a gente vem conversando aqui, isso conta um pouco aí dos seus capítulos na história, nessa caminhada, eu gostaria de uma avaliação sua, de alguém que já tem caminhado por tudo isso, e teve a responsabilidade, sim, de presidir alguns partidos e de reuni-los, como você cita aqui. Como o senhor avalia hoje o cenário da esquerda no Amazonas, logo após esses embrólios envolvendo a organização da direita nos últimos anos aqui? Hoje, Manaus, capital do Amazonas, é considerada uma capital de direita, né? Então, qual é a sua avaliação hoje sobre a reorganização da esquerda aqui no estado, aqui na capital? Eu entendo que a gente precisa, isso é uma crítica que eu faço, inclusive, para os dirigentes dos outros partidos de esquerda. A gente precisa focar mais nas convergências e menos nas divergências. Hoje a gente tem pessoas de esquerda ocupando pontos centrais do governo. A gente tem o governo Wilson Lima, não é um governo de esquerda, mas nós temos o Serafim Correia ocupando um cargo estratégico lá. Nós temos bancadas minúsculas, nós temos apenas um deputado estadual de um partido de esquerda, que é o Sinésio Campos, e apenas dois vereadores na Câmara Municipal de Manaus de partidos de esquerda, que são o Sassá, do PT,
e o Jaildo. Só que o Jaildo ele é muito base do Davi, que também está longe de ser um governo de esquerda. Ou seja, nós nos apequenamos. A gente teve uma esquerda no Amazonas que tinha na Câmara Serafim Correia, Vanessa Graziotin, o próprio Robério Braga, que tinha uma postura mais progressista, Jefferson Pérez, que foi senador pelo PDT. Então a gente já teve um momento de debate intelectual e político muito forte no Amazonas, capitaneado pela esquerda. Infelizmente, a gente perdeu isso com o passar dos anos. Por exemplo, nós tivemos uma perda muito grande para a esquerda no Amazonas, que foi não renovar o mandato da Vanessa como senadora e depois não elegê-la deputada federal. E aí nós perdemos também o Zé Ricardo agora em 2022. Então o cenário é muito difícil. E se a gente não conseguir focar nas convergências, afastando as divergências e caminhar junto, infelizmente a gente vai para mais uma eleição onde a gente vai ser esmagado enquanto campo de pensamento. Doutor, ainda nessa esteira de falar um pouco sobre a convergência, né? Falar um pouco sobre união e organização, a gente tem acompanhado também um pouco do que o PSOL vem vivido nos últimos anos. Recentemente houve um conflito, né, pela direção nacional, fora do estado aqui, mas em 2022 também houve um imbróglio ali envolvendo o senhor em uma campanha. Eu lembro que eu mesmo cheguei a acompanhar algumas coberturas, fiz algumas coberturas onde o senhor havia anunciado pré-campanha, estava até então tudo muito organizado, mas aí às vésperas das eleições houve a questão do Tuiuca, certo? Ter disputado pelo PSOL em 2022. Além disso, houve também uma espécie de conflito também aqui na capital, numa reunião entre correligionários ali, eu acompanhei isso. Então, eu queria um pouco desses detalhes, dessas histórias, da versão de alguém que estava do lado de dentro, né? Então, como foi todo esse conflito, como foi esse imbróglio envolvendo até a sua candidatura? Olha, a questão do Tuiuca, ele estava no lugar certo na hora certa, caiu no colo dele. Por quê? Existem divisões de tendências no PSOL, isso existe em todo partido democrático, isso é normal, só não tem divisão onde um partido tem dono, o PSOL não tem dono. Então existem essas divisões. Eu faço parte de uma tendência, fortalecer o PSOL. A gente construiu, a presidente do partido era a Lani, que é membro da nossa tendência. Nós construímos estatutariamente a maior convenção da história do PSOL no Amazonas. Tínhamos 92 convencionais presentes de 6 municípios do interior, isso nunca tinha acontecido. E a convenção, por unanimidade, decidiu pelo meu nome. E aí a turma que perdeu aqui, eles são minoria aqui, mas eles são maioria na direção nacional. Então eles fizeram uma violência gigantesca, nem tanto comigo, porque a minha casca é grossa, eu não estou nem aí, mas o que fizeram com a presidente do partido, tanto a Lani, que era presidente, quanto eu, nós fomos afastados, pegamos uma suspensão de 6 meses, sem nunca ter sido ouvidos. Nunca mandaram um e-mail para a gente, olha, você está sendo denunciado internamente por isso, isso e isso, qual é a sua versão? Nunca nos ouviram, e mesmo assim nos deram uma punição de 6 meses. E aí, como eles podiam, como a rede, que está federada com o PSOL, não é obrigada a cumprir as decisões do PSOL, a gente estava suspenso do PSOL, mas não estava suspenso da federação. Eles mandaram um dos cães de guarda do então presidente, o Juliano Medeiros, para fiscalizar a convenção da rede, para assegurar que a rede iria obedecê-los. Foi uma violência política com o PSOL, foi um desrespeito com a rede, e essa foi a questão, foi uma briga política interna. Nós tentamos um mandato de segurança junto ao TSE, só que quando esse mandato foi julgado, as candidaturas já estavam inscritas, então o tempo da justiça não respeitou o tempo da política, e foi isso. Houve registros em alguns vídeos rodaram na internet de um verdadeiro combate mesmo. Que ocorreu. A turma deles que perdeu. Isso foi numa reunião do PSOL. Tinha 80 pessoas presentes na reunião. 80 que estavam com o nosso grupo e 12 com o grupo deles. Quando eles viam que iam perder a votação, eles arrumaram essa confusão. Mentiram que foram agredidos. Felizmente tem os vídeos. Está todo mundo sendo processado. A Fernanda Fernandes, que é uma mentirosa, está sendo processada. Esqueci o nome daquele outro delinquente lá também. Enfim, todo mundo que arrumou a confusão lá está respondendo judicialmente por isso. Hoje, essas tendências ainda possuem essa opinião? Como está hoje os resquícios do que ocorreu em 2022? Deve prevalecer ainda, de repente, posicionamentos deles nas campanhas que devem ocorrer no ano que vem?
A gente entende, isso depende muito de correlação de forças. Por quê? Como o PSOL está federado, as decisões para a eleição não são as decisões do PSOL, são as decisões da federação. E quem tem a maioria dos diretorianos na federação é a rede. Então, quem decide os rumos do PSOL na eleição é a Rede Sustentabilidade. A rede tem um projeto muito claro, que é o de conquistar um mandato indígena, o mandato da Wanda Witoto, que é totalmente legítimo. Então, eu não tenho como te dizer quais serão os rumos do PSOL, porque isso depende necessariamente de qual vai ser o projeto político da rede. Qual deve ser a estratégia, certo? O senhor ainda está hoje no PSOL? Estou filiado ao PSOL, não tenho qualquer perspectiva de desfiliação. Tentei me filiar no PSOL por muitos anos, mas um pessoalzinho que estava lá impedia, ficava criando embaraço, e eu sou meio impaciente mesmo, eu dizia, então, dane-se, vou procurar outra coisa. Mas continuo. Esse grupo, inclusive, tentou me expulsar do partido. Eles propalavam aos 4 cantos, vamos expulsar do partido. Enfim, quando chegou no congresso do partido, eu poderia estar na executiva. Eu optei por não estar, mas eles não conseguiram. É um pessoal incompetente. O clima hoje, em relação à sua presença lá, amenizou? Como isso tem ocorrido hoje? Existe alguma espécie de alguém tentando tirá-lo do partido ainda? Que vontade tem gente que tem. Como tem gente que, se dependesse de mim, também não estaria mais no partido. Mas isso fica sempre no campo político. Eu não transpasso para o campo pessoal. Há uma diferença entre as pessoas que eu participo de uma reunião, mas eu não convidaria para o aniversário do meu filho. Então, tem essas. Divergências existem. Eu mantenho todas no campo político. Se alguém tem alguma coisa pessoal contra mim, meu amigo, tome um suco de maracujá e vá dormir mais cedo, que eu não posso fazer nada. Doutor, o senhor pretende disputar um cargo político nas próximas eleições? O meu nome está sempre à disposição. Estou à disposição, estou fazendo estudos sobre a Prefeitura de Manaus, mas como eu coloquei para o partido sempre, o objetivo é contribuir com o nosso campo de pensamento. O Bolsonaro foi derrotado, o bolsonarismo ainda não. Então, para a gente combater isso, a gente precisa de todos os nossos quadros. Então, se para o nosso campo político for importante que eu seja candidato a prefeito, eu estou à disposição. Se for importante que eu seja candidato a vereador, eu estou à disposição. Se for importante que eu não seja candidato, mas eu dirija alguma campanha, eu também estou à disposição. O projeto não é pessoal, o projeto é de construção de campo de pensamento na sociedade. O pessoal possui hoje alguma estratégia para eleger cadeiras em vereanças? Nenhuma. Os dirigentes do PSOL têm pouquíssimo preparo técnico. A atual presidente municipal do PSOL, salvo engano, a doutora Natália Demes, ela não sabia nem que ela não era filiada ao PSOL em 2022. Isso foi um dos motivos da briga lá. Então é um pessoal pouco preparado e eu espero que eles tenham aprendido alguma coisa, né? Não acredito que, mas espero que. Qualquer projeção em relação a estratégias de campanha estão hoje nas mãos da rede, que responde pela federação. A rede tem 70% dos membros do diretório da federação. Então, a rede tem o poder de decidir o que ela quiser. Agora, doutor, eu sei que o senhor falou um pouco ainda há pouco sobre personagens da esquerda em lugares de legislação aqui no Estado, em casas legislativas, eu falo tanto da LEAN quanto da Câmara. No ano que vem, a gente deve ter uma eleição onde talvez a gente possa ter renovação e novos integrantes para a fileira. Mas qual é a sua avaliação hoje de vereadores na Câmara Municipal e também de deputados? Qual é a sua avaliação sobre o elenco que nós temos hoje nas nossas casas legislativas? Fala da esquerda ou fala da composição geral? Da composição geral hoje. Eu acho que já foi muito melhor. Por exemplo, na Assembleia Legislativa, eu acho lamentável que você não tenha oposição a uma parlamentar que quer dar um título de cidadã do Amazonas para Michele Bolsonaro, por exemplo. O que essa mulher fez pelo Amazonas? A família dela comemorou que o governador Wilson Lima, em 2020, não teve pulso para fazer um lockdown e isso levou a gente à crise do oxigênio. E aí querem dar um título de cidadã amazonense para essa mulher. Deram um título de cidadão amazonense para o Gilson, que era ministro do Bolsonaro, que se perguntar dele se dá para ir a pé de Barreirinha para Tabatinga, é capaz dele dizer que dá, porque não tem ideia do que seja o Amazonas. Então, no geral, fazendo um apanhado efetivo, eu acho que a gente já teve muito melhor de parlamento. Como eu te falei, na Câmara Municipal de Manaus, a gente já teve numa mesma legislatura Vanessa Graziotin, Serafim Correia, Jefferson Pérez, Robério Braga, Praciano, quem mais? Félix Valois. E hoje em dia, infelizmente, a gente teve recentemente uma votação em que a bancada do prefeito, eu não estou defendendo a medida, só estou comentando o fato,
em que a bancada do prefeito perdeu uma votação que interessava a prefeitura porque não prestaram atenção na matéria que estava sendo discutida. Então, eu acho que isso é um sintoma grave, um sintoma notório do que é o parlamento hoje em dia, e eu entendo que ele tem muito para crescer. Doutor, eu gostaria agora de pedir uma avaliação sua sobre as gestões. O senhor comentou ainda há pouco que hoje nós não vivemos aqui no estado do Amazonas e na capital gestões de esquerda, né? Então, saindo um pouco do campo da ideologia, como o senhor avalia hoje as gestões prefeitura e governo do estado? Em relação ao governo do estado, eu costumo dizer o seguinte: eu prefiro comer um feijão com arroz bem feito do que um cassoulet belle Monnier ruim. E sobre o Wilson, eu preciso ser justo. Não votei no Wilson em nenhuma das eleições, não tenho aspirações de um dia votar nele, mas eu preciso reconhecer que ele está fazendo um feijão com arroz adequado até certo ponto. Eu vou separar dessa leitura esse momento das queimadas, porque ali eu entendo que o governo estadual tinha como agir, mas eu entendo que quem está faltando ao Amazonas nesse caso é o Ministério Público, então eu vou separar isso. Mas eu entendo que o Wilson está fazendo feijão com arroz básico, está viajou o mundo em busca de recursos. Isso é uma coisa importante, porque a Amazônia é uma marca mundial, o mundo inteiro conhece a gente, o mundo inteiro quer investir, então tem que fazer isso mesmo. Funcionalismo está em dia, a Folha, o que há alguns anos isso acontece efetivamente no Amazonas, mas no passado já houve isso. Então poderia ter havido uma tragédia que não houve. O Wilson, quando ele entrou na política, ele não conhecia, ele era um comunicador fazendo política, mas ele se tornou um político, esse mérito ele tem. Ele estudou, ele entende como funciona a dinâmica, tem uma relação muito umbilical com a Assembleia Legislativa, tem o Tribunal de Contas do Amazonas também com uma boa relação. Então, está fazendo o feijão com arroz direito. Pode melhorar sempre. Tem muito para melhorar ainda. Acho que ele deveria fazer ações que fortalecessem a UEA. Acho que a UEA ela é pouco trabalhada enquanto elemento difusor de conhecimento e gerador de riqueza, que conhecimento é riqueza. Mas, no mais, acho que está fazendo um feijão com arroz bem feito. Quanto ao Davi Almeida, a sensação que eu tenho, e conversando com alguns vereadores, é que ele está fazendo de tudo para perder a eleição. Ele não se define em que pé ele está, ele tenta agradar bolsonarista, tenta não desagradar a esquerda, mas ele tem umas ações muito mais radicais, conservadoras. A base dele é muito confusa na Câmara Municipal. Além desse incidente que eu citei de votarem errado, perderam a eleição para presidente da Câmara lá. O Caio André não é um aliado do Davi, o Caio André é um aliado do Wilson Lima, e isso é um recado muito forte no processo político. Então, o Davi está seguindo a receita de agora, na reta final, no último ano, ele vai inaugurar obra para todo lado. Ótimo, que bom, a gente precisa de obras. Agora, eu não sei se os tempos são os mesmos. Isso funcionava em 1990. Se vai funcionar em 2024, eu não tenho certeza, e o tempo vai dizer. Doutor, o senhor acredita que o bolsonarismo teve, de alguma maneira, nesses últimos anos agora, com a vitória do presidente Lula, teve alguma drenagem na força dele? Você acredita que ele ainda terá muita força na campanha do ano que vem? Ele ainda vai ter muita força, mas está longe de ser a força que foi em 2020 e está longe de ser o que seria se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição. Por exemplo, o principal nome do bolsonarismo aqui no Amazonas é o Menezes. O Menezes não tem partido para ser candidato. O Alberto Neto está fazendo de tudo para expulsá-lo do PL, já conseguiu, a justiça mandou voltar, mas na hora que tiver que decidir, o PL, se fosse no cenário de hoje, o PL decidiria pelo Alberto Neto. E o Menezes vai ser candidato por onde? Então, eles perderam muita força. A própria filha do Menezes, que é deputada, que está fazendo um mandato extremamente apagado, ressuscitando pautas espantalho. O que são pautas espantalho? São aquelas pautas que eles levantam porque eles não têm o que falar. Eu não sei se... Eu nunca vi a Débora Menezes falando de economia. Eu não vi um pio da Débora Menezes falando do delinquente do Flávio Bolsonaro, dizendo agora que a Zona Franca de Manaus não pode ser tratada com o privilégio que a Constituição determina que ela tem que ser, porque senão vai gerar emprego. Eu não vi uma palavra dela. Mas aí ela fica agora ela prestou um projeto de lei para proibir a obrigatoriedade de vacinação de crianças. É uma limitação intelectual e eles estão limitados a isso. Eles vão morrer abraçados a essa pauta espantalho.
mas não devem ser subestimados. Eles não têm a força que já tiveram e não têm uma fração da força que teriam se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição. Mas eles ainda têm uma força e isso tem que ser enxergado. A esquerda deve ter trabalho contra eles em organização, em estratégia nas próximas eleições? A gente já tinha que estar trabalhando, porque eles estão trabalhando nesse momento. Uma coisa que eu comento sempre nos artigos que eu escrevo é que a gente tem dificuldade em fazer leituras de longo prazo. Por exemplo, em 2018, eles fizeram uma campanha com uma leitura de mundo à frente. Eles fizeram a campanha de 2022, eles fizeram em 2018, por isso que ganharam. Então, eles conseguiram enxergar na frente o poder das redes sociais, o poder das próprias fake news, que é um crime que a gente precisa combater de alguma forma. A direita eles têm esse feedback. Um outro exemplo disso é a eleição para o Conselho Tutelar. A esquerda sempre negligenciou, não achou importante. Então, as igrejas neopentecostais, a turma de extrema-direita, ocupou esse espaço, caiu em campo elegendo pessoas e elegeu. Se você for pegar dos conselheiros tutelares eleitos, eu tenho tranquilidade. Pelo menos, por baixo, muito por baixo, metade são ligados a igrejas neopentecostais que têm muito flerte com o fascismo contemporâneo. Então, eles têm essa vantagem, eles estão trabalhando dioturnamente. A gente ainda não enxergou essa leitura de médio prazo e isso dá no que dá no Bolsonaro da vida, por exemplo. Aqui no nosso diálogo, eu percebo que o senhor tem muito, mas muita leitura em relação ao que a gente pode ter nos próximos anos em relação às eleições. Tem muita visão do cenário que a gente pode ter. O Marcelo Amil, a pessoa Marcelo Amil, ele não teria definido um cargo a disputar no próximo ano? O senhor não teria nenhuma ambição de estar presente na Câmara? Ou o senhor vai deixar tudo nas mãos da federação definir isso? Não se trata de deixar nas mãos da federação. Há uma diferença entre o caminho que eu tenho que traçar hoje com o caminho que eu tinha que traçar em 2020, por exemplo. Em 2020 ninguém sabia quem eu era. Hoje não, as pessoas já sabem que eu existo, as pessoas já têm referências de debates, apesar, tipo assim, eu digo sempre, na eleição de 2020 eu não tive uma vitória quantitativa. Por quê? Porque o nome PCdoB era um fardo pesado de carregar naquele momento. No momento em que o bolsonarismo estava no ápice. Mas mesmo assim, enfrentei. Agora, qualitativamente, as críticas de toda a imprensa foram excelentes. O feedback na internet, as nossas propostas que foram apresentadas, todas eram propostas viáveis e execuíveis, calçadas em estudos técnicos elaborados por UFAM, por USP, por FAPESP, por UEA. Então, essa vitória qualitativa eu já tenho. Então, eu não vou forçar um cenário de eu ser candidato. Eu entendo que eu sou um nome disponível, coloco isso abertamente para os partidos e converso com todo mundo. Converso com o Bosco do Podemos, do Solidariedade, perdão, converso com o Marcelo Serafim, converso com o pessoal do PT, converso com o próprio pessoal, tenho meus amigos na rede. Já houve diálogo para o senhor tentar um lugar na Câmara Municipal? Muitos convites, até da própria rede teve essa conversa. E como eu falei, eu não me furto a isso. Eu posso vir a ser candidato a vereador? Posso vir a ser, num projeto maior. Agora, se me perguntarem, Marcelo, tu quer ser candidato a vereador? Eu não quero. Mas, se for necessário para o nosso campo político, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro. Se eu ainda estivesse no PCdoB e houvesse, olha, a gente precisa juntar uma chapa gigantesca para a gente tentar eleger a Vanessa vereadora. Eu seria candidato a vereador para eleger a Vanessa vereadora, porque eu sei que isso seria um projeto válido e a Vanessa é um nome que agregaria muito ao nosso campo político. No PSOL, infelizmente, eu não vejo hoje nomes para a gente conseguir fazer uma chapa para eleger um vereador do PSOL. Então, eu sequer trabalho com essa perspectiva. Mas eu sou de grupo, eu sou de partido. É o que eu digo sempre, o Bolsonaro foi derrotado, o bolsonarismo não. Então, a gente precisa se unir, se despir de vaidades e construir isso. Doutor, quero aqui agradecer pela oportunidade de ter conversado com o senhor. Fica aberto aí os próximos convites para os próximos encontros. Eu que agradeço, gosto muito do Comum, sou leitor de vocês. Obrigado pelo convite e estou à disposição sempre. Precisando, o telefone é o mesmo há 20 anos. Muito bem, para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado e até a próxima.